Fala galera, tudo bem? Dr. Rodrigo Hipólito falando. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as habitualidades, tá? Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas ligações, muitas mensagens questionando sobre essa questão que está veiculando que vai acabar o prazo para poder fazer as habitualidades. Então querem saber quanto tempo precisa ter, qual a quantidade de habitualidade precisa fazer, quando inicia a contagem do prazo, como funciona a questão das progressões de níveis. Então todos esses assuntos eu vou tratar nesse vídeo aqui. Peço só uma gentileza para você, curta o nosso vídeo, compartilhe e façam sugestões sobre assuntos que vocês tenham dúvidas referente a armamento, tá? Sobre a questão de legislações de armamento, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar ponto por ponto. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas o intuito é tirar todas as dúvidas que estão sendo questionadas aqui no nosso escritório, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira dúvida. Para que serve as habitualidades, tá? Então a habitualidade, ela é uma forma de você que é atirador desportivo, de comprovar que você exerce habitualmente, regularmente, a atividade do tiro desportivo, tá? Quando que eu vou usar essas habitualidades? Você vai usar as habitualidades quando você for fazer a renovação dos seus documentos, seja ele o seu renovação do seu CR ou a renovação do CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Você também precisa comprovar sua habitualidade toda vez que você vai adquirir uma arma de fogo, tá? Porque quando você vai fazer um pedido de autorização de compra, dentre os documentos solicitados, você precisa apresentar uma declaração de habitualidade, tá? Qual que é o prazo para fazer as habitualidades? É esse tema aqui que está gerando uma imensa confusão no pessoal, tá? Então, qual é o prazo para poder fazer as habitualidades? Então, vamos lá. Pessoal, existem algumas legislações que regulamentam essa questão, regularizam, né? Regulamenta a forma que achar melhor, essa questão dos armamentos aqui no Brasil, tá? Então, dentre elas, a principal é a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, tá? O Decreto 11.615, que é um decreto presidencial, e hoje nós vamos falar basicamente da Portaria 166 do dia 22 de dezembro de 2023. É importante frisar essa data, que foi quando entrou em vigor a Portaria 166 do COLOG. Por que essa portaria ela entrou em vigor? Ela veio para regulamentar o decreto 11.615, que é um decreto presidencial, ok? Então vamos lá. Qual é o prazo para poder fazer as minhas habitualidades? Eu tenho que fazer as habitualidades dentro de um período de 12 meses, tá? Então, como funciona isso? Vamos supor, eu vou pegar a data atual, a data que eu estou, e eu vou contar daquela data 12 meses para trás, tá? E aí, contando 12 meses para trás, eu vou verificar quantas habitualidades eu fiz. Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro de 2024, ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Em novembro de 2023, eu fiz 4 habitualidades. Deixa eu só voltar uma questão. Eu preciso comprovar, no mínimo, 8 treinamentos ou competições distintas no período desses 12 meses. Então, qual é o mínimo que eu preciso fazer? São 8 participações em treinamento ou competições, ok? Então, vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar que em novembro de 2023, eu fiz 4 habitualidades, ok? E em dezembro de 2023, eu fiz mais 4 habitualidades. Eu completei as 8 habitualidades? Completei. Só que vamos imaginar que agora, em dezembro de 2024, eu vou fazer uma renovação de documento. Qual é a data que eu estou dando entrada? Dezembro, não é isso?
Então, 12 meses a contar de dezembro vai dar em dezembro de 2023. Ou seja, eu posso usar essas 4 habitualidades que eu fiz em novembro de 2023? Não, porque deu um prazo de 13 meses, passou de 12 meses. Então, cada mês que passa, você diminui aquelas habitualidades que você fez no ano antecessor. Entenderam? Então, vamos supor, quantas habitualidades eu vou ter que fazer de dezembro de 2023 a dezembro de 2024? 8. Então, se eu fiz 4 em novembro, eu excluo essas 4. Eu posso utilizar as 4 que foram feitas no ano passado? Sim, posso, porque está no período dos últimos 12 meses. Só que de dezembro de 2023 até dezembro de 2024, embora eu já tenha 4 em dezembro, no ano de 2024 eu preciso fazer mais 4 para completar as 8. Entenderam? Então, é isso daí que está gerando uma série de dúvidas e questionamentos referente à questão das habitualidades, tá? Então, vamos lá. Detalhe, tá? Sobre as habitualidades. O artigo 22, inciso 2º da portaria 166 do COLOG, ela estabelece que o atirador esportivo precisa comprovar, no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições no clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Onde está a pegadinha aí? É por calibre registrado. Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho, tá, 3 armas do mesmo calibre. Eu preciso fazer 8 habitualidades por arma que eu tenho ou não? Não, porque é referente ao calibre. Então vamos imaginar, eu tenho uma 9mm. Então eu tenho lá uma Taurus G2C, que é 9mm. Eu tenho uma Glock G19, que também é 9mm. E eu tenho uma carabina CT da Taurus 9mm também. Beleza? São 3 armas distintas, mas todas elas possuem o mesmo calibre. Eu preciso fazer 8 treinamentos para cada uma das armas? Não, porque é por calibre, ok? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho lá um revólver de calibre 38. Eu tenho uma pistola de calibre 9mm. E eu tenho uma espingarda de calibre 12. Ou seja, eu tenho 3 calibres distintos. São calibres diferentes. Então eu preciso sim fazer 8 habitualidades por calibre. Então eu tenho que fazer 8 habitualidades para o calibre 38, eu tenho que fazer 8 habitualidades para o calibre 9mm e eu preciso fazer 8 habitualidades ou competições, né, treinamentos ou competições do calibre 12. Beleza? Espero ter ajudado com relação a isso, tá? Uma dúvida, quando que inicia a contagem do prazo das habitualidades? Então vamos lá. O artigo 22, parágrafo 9º da portaria 166 do COLOG, ela estabelece o seguinte: será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor desta norma, ou seja, da portaria 166 do COLOG. Quando entrou em vigor? Dia 22/12/2023. Então, isso daí também está gerando muita dúvida. Vai dar dia 22 de dezembro agora, de 2024, vai dar agora, daqui uma semana. Então, o que acontece? O pessoal está assim, meu Deus, eu tenho que fazer essas habitualidades. Sim, precisa fazer essas habitualidades, mas esse tempo é para dar início. Por quê? Vamos supor, dia 22 de dezembro de 2023 entrou em vigor a portaria. Ela precisa estabelecer um prazo para começar a exigir isso daí. Ela não pode chegar e falar assim, olha, hoje dia 22 de dezembro de 2023 está entrando em vigor
a portaria 166 e hoje você precisa comprovar no mínimo 8 treinamentos, 8 habitualidades. Você tem como cumprir aquilo dali? Embora a legislação anterior também previa no mínimo 8 treinamentos nos últimos 12 meses. Mas ia pegar a pessoa de surpresa. Então ela precisa de um tempo para poder se adaptar. Então quando que será exigido, quando será cobrado efetivamente essa habitualidade? 12 meses a contar da entrada em vigor da portaria 166. E isso está previsto no artigo 22, parágrafo 9º da portaria 166 do COLOG. Beleza? Vamos lá. Então, que nem eu falei, quando que nós vamos precisar apresentar a habitualidade? Quando a gente for fazer a renovação do CR, do CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, ou quando eu for fazer um pedido de autorização de compra, ok? Agora, quando que eu posso iniciar o meu processo de revalidação, de renovação dos meus documentos? Porque assim, vamos imaginar, vai vencer no dia 20 de dezembro. E aí, dia 20 de dezembro que eu dou entrada, é depois do dia 20 de dezembro? Então, a legislação ela prevê o quê? Artigo 22, parágrafo 1º. A revalidação do registro deverá ser requerida antes da data do término de validade do seu documento, ok? Então, qual é a média que o Comando da 2ª Região Militar, aqui em São Paulo, ela adota aqui para poder fazer a entrada? 3 meses antes, porque normalmente cada pedido ele demora cerca de 90 dias para ser analisado. Então, com 3 meses antes de vencer o seu documento, você precisa entrar com um pedido de revalidação, tá? Para poder evitar e dar tempo hábil para que os analistas façam toda a verificação da documentação para poder aprovar, deferir ou indeferir o seu pedido, tá bom? Aqui também tem uma grande pegadinha, tá? Como comprovar as habitualidades quando eu for renovar os meus documentos? Vamos imaginar a seguinte situação. Meu documento vai vencer daqui 3 anos. Ok. Como que eu vou renovar? Na verdade, todos os documentos vão vencer em 2026. Então entrou em vigor a legislação, o decreto presidencial estabelecendo 3 anos da validade dos documentos, tá? Isso daí foi em 2023. Então, em 2026 vai vencer toda a documentação. Então, olha o que fala o parágrafo 4º, tá? Do artigo 22 da portaria 166 do COLOG. O interessado, para renovar a sua documentação, tá? Deverá comprovar a participação em treinamentos ou competições através do anexo E, tá? Que é um requerimento que tem lá na portaria 166, relativo aos 3 anos de vigência do registro. Então vamos supor, o meu documento saiu com a validade, hoje a validade do CR ou do CRAF é de 3 anos. Então o meu documento vai vencer daqui 3 anos, um exemplo. Quando o meu documento for vencer, eu preciso comprovar que durante os últimos 3 anos, eu participei todo ano de 8 competições ou treinamentos, no mínimo, tá? Por calibre registrado. Então, quando eu for apresentar o meu requerimento de renovação de registro, eu terei que apresentar também uma declaração de habitualidade dos últimos 3 anos, tá? Dentro de cada ano eu preciso ter no mínimo 8 habitualidades, beleza? Espero ter ficado claro aí, é um pouquinho confuso, o pessoal gera bastante dúvida, mas enfim, é isso. As habitualidades, elas são exigidas para todo mundo? Não, existe uma exceção. Qual é essa exceção? Está prevista no artigo 61, parágrafo 4º da portaria 166 do COLOG. Ela não é exigida
para aqueles atiradores que acabou de tirar o seu CR, tá? Porque existe um entendimento que, assim, acabou de sair o meu CR, eu nem comprei a arma. Então, como que eu vou comprovar que nos próximos 12 meses eu fiz aquela habitualidade? Então, no seu primeiro ano de concessão de CR, não será exigida as suas 12 participações, ok? A partir do momento que você registrou uma arma, que você tem uma arma registrada no seu nome, aí passa a valer essa questão dos 8 treinamentos ou competições, tá? Qual é a consequência se eu não realizar as habitualidades? Qual é a minha punição? Eu não consigo renovar o meu CR, consequentemente, se eu não tenho CR, eu não consigo renovar o CRAF da minha arma e, consequentemente, eu não consigo renovar as minhas guias de tráfego. Então, o indeferimento, a consequência, se eu não realizar essas habitualidades, a consequência disso é que o meu pedido de renovação de CR ou de registro de arma será indeferido, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da progressão de nível, tá? Então, a partir do momento que você tira o seu CR, você é considerado nível 1. Hoje existem 3 classificações, 3 níveis, tá? Então, quando você tirou o seu CR, você é nível 1, tá? O que eu preciso fazer para manter o nível 1? O nível 1, eu tenho que fazer 8 treinamentos, tá? Ou competições, tanto um quanto o outro, em eventos distintos a cada 12 meses. Então não importa se eu estou fazendo uma competição, não importa se eu estou indo no clube de tiro só para fazer um treinamento, eu preciso fazer 8 a cada 12 meses. Ah, mas eu quero ir para o nível 2, eu quero ser um atirador considerado, né, fui graduado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 12 treinamentos, tá? E 4 competições. Então, são 12 treinamentos e 4 competições, sendo que dessas 4 competições, 2 competições, ela precisa ser de âmbito estadual, distrital, regional ou nacional, tá? Então, falando novamente, são 12 treinamentos, 4 competições, das 4, 2 em âmbito estadual, distrital, regional ou nacional. Beleza? Ah, mas agora eu quero ser nível 3. Eu quero ter calibre restrito. Por quê? No nível 1 e no nível 2, eu só posso adquirir armamentos de calibre permitidos. Quem adquiriu anterior a essa legislação, ao decreto 11.615, não tem problema, já adquiriu. Agora, quem vai adquirir a partir do decreto 11.615 e da portaria 166 do COLOG, ela precisa ser nível 3 para poder adquirir armamentos de calibre restrito, beleza? Então eu quero ser nível 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 20 treinamentos e participar de 6 competições durante os últimos 12 meses. No entanto, essas 6 competições, das 6 competições, 2 precisam ser de âmbito nacional ou internacional. As outras 4 podem ser competições de níveis nacionais, regionais, distrital, igual ao nível 2. Beleza? Então, eu quero ser top. São 20 treinamentos, 6 competições, das quais 2 são de níveis nacional ou internacional, tá? Que mais que a gente precisa tratar aqui? Detalhe. Parágrafo único do artigo 95, referente à progressão de nível. A progressão de nível está previsto no parágrafo único, tá? A progressão de nível, ela deverá, depende que você precisa ficar no mínimo 12 meses em cada nível. Então, quem deu entrada
na progressão de nível em 2024, por isso que a gente está fazendo muitos processos de progressão de nível. Quem deu até o dia 22 de dezembro agora de 2024, consegue já pular do nível 1 para o nível 3, é óbvio, comprovando que fez 20 treinamento e 6 competições, para poder falar assim, olha, eu sou nível 3, eu tenho os meus calibres restritos, tá em ordem minha documentação. Mas essa mudança de nível, você precisa ficar no mínimo 12 meses em cada nível. Então, nível 1, 12 meses. Pulei para o nível 2, mais 12 meses. Pulei para o nível 3, mais 12 meses, tá? Então, essa é gradual, está previsto no parágrafo único do artigo 95 da portaria 166 do COLOG. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero ter contribuído de alguma forma com essas informações e solicito novamente, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. O prazo para progressão de nível encerra no dia 22 de dezembro de 2024. E é isso, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Um abraço, galera. Valeu, obrigado.